Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Canário. Nesta aula de Física do segundo ano, vamos estudar como o Sistema Solar se formou. Mas antes de começar, pense na seguinte pergunta: se hoje vemos o Sol, os planetas, os asteroides e tantos outros corpos orbitando de forma organizada, como tudo isso surgiu a partir do espaço aparentemente vazio? Será que os planetas sempre existiram ou surgiram a partir de um processo físico que podemos explicar? É exatamente isso que vamos descobrir nesta aula. O Sistema Solar é o conjunto de todos os corpos celestes que estão sob a influência gravitacional do Sol. Isso inclui os planetas, suas luas, os asteroides, os cometas e muitos outros objetos menores. Segundo a lei da gravitação universal, formulada por Isaac Newton, todos os corpos que possuem massa exercem atração gravitacional entre si. No caso do Sistema Solar, o Sol domina completamente essa dinâmica. Isso acontece porque o Sol possui cerca de 99,86% da massa total do Sistema Solar. Ou seja, praticamente toda a massa está concentrada na estrela central. Essa enorme massa faz com que a gravidade do Sol organize e controle o movimento de todos os planetas. A idade estimada do Sistema Solar é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Agora surge uma pergunta fundamental: como tudo isso começou? A principal explicação científica para o nascimento do Sistema Solar é chamada de Teoria da Nebulosa Solar. Segundo essa teoria, tudo começou a partir de uma enorme nuvem molecular presente no espaço interestelar. Essa nuvem era formada principalmente por gás e poeira cósmica. Ela era muito fria, muito extensa e apresentava um movimento de rotação. Com o passar do tempo, a força gravitacional interna da própria nuvem começou a provocar um colapso gravitacional. Ou seja, a matéria começou a se contrair em direção ao centro da nuvem. À medida que essa contração ocorria, a rotação da nuvem se tornava cada vez mais intensa. Esse processo é semelhante ao que acontece quando um patinador recolhe os braços durante um giro. A rotação acelera. Durante o colapso gravitacional, a região central da nuvem ficou cada vez mais quente e mais densa. Ao mesmo tempo, a matéria ao redor começou a se organizar, formando um disco protoplanetário. Esse disco era formado por gás e poeira, girando ao redor da região central. No centro desse disco, começou a surgir um objeto chamado protoestrela. Uma protoestrela é basicamente uma estrela em processo de formação. Ela ainda não iniciou completamente suas reações nucleares, mas já está acumulando massa e aumentando sua temperatura. Esse processo continuou por milhões de anos. Quando a temperatura no interior da protoestrela se tornou suficientemente alta, ocorreu um evento fundamental. Começou a fusão nuclear do hidrogênio formando hélio. Essa reação libera uma enorme quantidade de energia. Nesse momento nasce oficialmente uma estrela. No caso do nosso sistema planetário, nasce o Sol. A partir desse instante, o Sol passa a emitir radiação e a dominar gravitacionalmente toda a região ao seu redor. Mas ainda falta explicar como surgiram os planetas. Enquanto o Sol se formava no centro do disco, a matéria presente nas regiões mais externas do disco continuava se movimentando. Pequenas partículas de poeira começaram a colidir e se aglomerar. Essas pequenas estruturas cresceram gradualmente e formaram corpos maiores chamados planetesimais. Os planetesimais são blocos primitivos de matéria que podem ter quilômetros de diâmetro. Com o tempo, colisões sucessivas entre planetesimais levaram à formação de protoplanetas. Esses protoplanetas continuaram acumulando material até se transformarem nos planetas que conhecemos hoje. Esse processo ocorreu ao longo de milhões de anos. Nem todos os planetas formados possuem a mesma composição. Existe uma diferença importante entre dois grupos principais de planetas.
O primeiro grupo é formado pelos planetas rochosos. Esses planetas são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles estão mais próximos do Sol e são compostos principalmente por rochas e metais. Já o segundo grupo é formado pelos gigantes gasosos. Esses são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas estão mais distantes do Sol e são compostos principalmente por gases e elementos voláteis. Essa diferença ocorre porque nas regiões mais próximas do Sol, a temperatura era muito elevada, permitindo apenas a formação de materiais mais resistentes ao calor. Podemos resumir toda essa formação do sistema solar em algumas etapas principais. Primeiro, temos uma nuvem molecular fria e densa, formada por gás e poeira. Depois ocorre o colapso gravitacional, que faz a nuvem contrair e acelerar sua rotação. Em seguida, surge o disco protoplanetário, com uma região central quente. No centro desse sistema aparece uma protoestrela, que evolui até iniciar a fusão nuclear e se tornar o Sol. Nas regiões externas do disco formam-se planetesimais, que posteriormente dão origem aos protoplanetas. Por fim, esses protoplanetas evoluem até formar os planetas do Sistema Solar, organizados em órbitas estáveis ao redor do Sol. Nesta aula, entendemos como o Sistema Solar surgiu a partir de uma enorme nuvem de gás e poeira presente no espaço interestelar. Vimos que a gravidade foi o principal agente responsável pelo colapso dessa nuvem. Observamos também como o Sol nasceu a partir da formação de uma protoestrela e como o disco de matéria ao seu redor deu origem aos planetas. Por fim, analisamos a diferença entre os planetas rochosos e os gigantes gasosos, que refletem as condições físicas existentes em diferentes regiões do disco protoplanetário. Se você quer acompanhar toda essa sequência organizada de aulas de física para o ensino médio e se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, inscreva-se no canal Professor Canário. Assim você não perde nenhuma aula da série. No próximo vídeo, vamos avançar ainda mais e estudar a formação da Terra e da Lua. Continue acompanhando a série. Nos vemos na próxima aula.